versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Vamos ver se eu vou mais rápido. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. E nós cremos que ela é viva, poderosa e eficaz. Nós acreditamos, meu Deus, que ela traz proveito, que ela é poderosa e que ela falará aos nossos corações. Senhor, no nome de Jesus, eu acredito, mediante a tua palavra, que o Senhor tem algo para nós nessa noite. Que o Senhor nos fortaleça, nos fortifique na força do teu grandioso e glorioso poder. Senhor, que não venhamos sair dessa noite por essas portas da mesma forma que ela entramos. Senhor, nos renova nessa noite, renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, renova o nosso vigor, no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto começa dizendo assim, ó. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes. Continuem fortes. Continuar é não interromper algo que está sendo feito, algo que está acontecendo. Quando a gente fala assim, fulano, continua fazendo isso, a gente está dizendo, prossiga nisso que está sendo feito. Continue sendo deste jeito. Continue fazendo desse jeito. Não retroceda. Permaneça fazendo assim, sendo assim. Continuar é não parar. Continuar é não interromper. Continuar é prosseguir sendo o que a Bíblia diz para nós sermos. Se eu e você estamos fortes, continuem fortes. Se eu e você estamos firmes, continuem firmes. Não é para voltar para trás, retroceder e começar a cambalear das pernas. É permanecer forte. É continuar forte. Em outra tradução diz firme. Paulo está dando uma instrução para a igreja de Coríntios, dizendo, igreja, queridos irmãos, portanto, continuem fortes. Continuem firmes, não parem, não retrocedam, não olhem para um lado, não olhem para o outro lado, continuem, permaneça assim, forte, firme, permanecer assim, continuar assim. Irmãos, sabe de onde vem a força minha e tua? A nossa força, ela vem do Senhor. A minha força, ela não vem de mim mesma. Ela não vem por mim mesma. Eu por mim mesma, a minha força, ela é usada de maneira errônea e pecaminosa. Porque se eu for usar a minha força, que vai ser na força do meu braço, sabe como vai ser? No grito. No chute. Continua. É assim que eu vou te ajudar, com a minha força. Eu vou pegar pelo teu braço, vou te empurrar e vou falar, continua. Isso é a força do meu braço humano. A força do Senhor, ela vem do seu poder glorioso. É do poder, da majestade do Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, nele habita todo o poder e é nele que recebemos esse poder. Em Efésios, capítulo 6, verso 10, vai falar assim, ó. Para terminar, para finalizar, tornem-se cada vez mais forte. É o mesmo ministro, é a mesma pessoa que estava falando para a igreja de Coríntios, é a mesma pessoa que está dizendo para a igreja de Éfeso. Tornem-se. Lá em Coríntios, Paulo está dizendo para a igreja, continuem. Quer dizer que aquela igreja ela já estava na posição de ser forte. Então prossiga. A igreja de Éfeso era uma igreja que já não estava muito assim,
cheio dessa força. Por isso Paulo fala, tornem-se fortes. Irmão, se por algum acaso você se encontra no meia boca, sem força, sem firmeza, se por algum acaso você estava forte, você estava firme, não permaneceu, não continuou, a sua resposta está aqui, em Efésios 6, verso 10. Se você não está forte, então torne-se forte. Cada vez mais fortes. Como que eu vou me tornar forte? Vivendo unido com o Senhor. O próprio texto já me dá uma instrução e já me dá a resposta. Tornem-se cada vez mais forte. Como? Unidos, vivendo unidos com o Senhor. E como? Recebendo a força do seu grande poder. Se eu estou fraco, eu vou me tornar cada vez mais forte, vivendo unido com o Senhor e recebendo da força do teu poder. Para que eu e você consigamos receber a força do glorioso poder do Senhor, eu preciso estar unida com o Senhor. Sabe o que é estar unido com o Senhor? Abertamente. É algo que a gente escuta todo dia como uma goteira na nossa cabeça. Mas parece que a goteira bate, 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 bate. E a gente finge que não está escutando. Sabe como é viver unido com o Senhor? Orando. Lendo a Bíblia. Se relacionando com o Senhor. Quantos aqui acreditam que tem o Espírito Santo dentro de si? Vocês acreditam? Vocês acreditam mesmo? Acredita mesmo? Vocês acreditam com a mente ou acreditam com o coração? Porque se eu e você acreditarmos firmemente de todo o nosso coração, tem uma pessoa dentro da gente. O Espírito de Deus é uma pessoa. E o Espírito de Deus está unido ao meu e ao teu Espírito. Existe alguém vivo dentro de mim, de você. E esse alguém, ele tem tanto poder, que se eu não tem como eu viver uma vida fracassada, sem força, desanimada, sem acessar o que esse Espírito tem para me dar no meu espírito. Não tem como ter uma vida fracassada se eu me relacionar com esse Espírito. Não tem como me relacionar com Deus e com o Espírito de Deus sem a oração. Não tem como. Tanto é que oração é conversar, é falar com Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu oro, eu falo com o Espírito de Deus. Se eu não me engano, em Romanos, pastor, me ajuda. Onde que está aquele versículo que fala que o Espírito Santo intercede? Achei. Romanos 8, versículo 26. Fala assim, que o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. O Espírito de Deus, ele é vivo e ele habita no meu espírito e no teu espírito. É dele que vem a força necessária que precisamos para continuar fortes e firmes. Se eu me relacionar com o Espírito de Deus, se eu ter comunhão com o Espírito de Deus, eu vou me abastecer de tudo aquilo que é necessário espiritualmente para que eu consiga ser crente. O Espírito de Deus me ajuda, eu e você, nas nossas fraquezas, naquilo que diante da nossa força, do nosso braço, da nossa sabedoria e entendimento, diante da nossa eloquência, daquilo que a gente pode fazer, o Espírito Santo me ajuda e te ajuda a vencer. Me ajuda, te ajuda a conseguir. O Espírito de Deus é quem me capacita e te capacita a servirmos o Senhor em novidade de vida.
Nós precisamos acreditar não só de mente, mas de coração, com toda a verdade, de que esse Espírito está dentro de mim, dentro de você, e que Ele quer se relacionar conosco, e Ele quer nos fortalecer, nos firmar, nos posicionar em Deus. A força que eu e você precisa está em Deus, está disponível, é disponível. Essa força que precisamos está em Deus. Vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 15. 2 Coríntios. Era a primeira, irmãos. Onde que eu estou? Já está 1 Coríntios 15:58. Ah, que apareceu uma folha do... Me perdi. Obrigada, irmão. Continuem fortes no Senhor. Não tem força? Se relacionem com o Senhor. Tem outra coisa que eu queria dizer ainda em Efésios. Efésios 6. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Irmãos, quando eu e você recebemos essa força do Senhor, nada pode nos derrubar, nada pode nos abater. Não tem tristeza, não tem tribulação, não tem angústia, não tem perseguição, não tem falatório, não tem nada que pode me abater e te abater, se estivermos unidos com o Senhor e recebendo a força do glorioso poder dele. Em Colossenses, um pouquinho mais para frente, Colossenses 1:11, Colossenses 1:11, isso mesmo, vai dizer também: pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele. Vocês percebem que se repete mais uma vez que a força que eu e que você precisa está no glorioso poder do Senhor? Mais uma vez se repete, com Paulo dizendo para uma outra igreja que a força que nós precisamos e que nós devemos ter vem do Senhor. Não é o outro me tornar forte. Não tem como nós ir na rabiola. Já viu rabiola de pipa? Que é uma rabiolinha colada numa linha só e vai um monte assim, ó, de rabiolinha colada. Aí não tem como com Deus. Não tem como eu ficar unida com o Senhor, pegando a rabiola da pastora, do pastor. Tornem-se cada um por si. Salvação é individual. Comunhão com Deus também é individual. Estar com Deus, crescimento espiritual também é individual. Eu até estava comentando sobre isso com os irmãos, que às vezes a gente quer pegar carona na espiritualidade de um irmão, porque o irmão ora, o irmão busca. Eu vou pegar na rabiola, igual pegar carona no ônibus. Quem aqui já pegou carona no ônibus? Eu já fiz isso muitas vezes imprudente. Pegar rabeira, como diz o outro. Não tem como pegar rabeira no posicionamento de um, no posicionamento de outro. Tornem-se cada um por si, cada um. E detalhe, a bênção que Deus tem para mim é diferente da bênção que Deus tem para você. Porque Deus nos dá porções. Todas as bênçãos nos foi conquistada na cruz do Calvário. Essa foi a mensagem que eu ministrei aqui da última vez. Só que Deus tem algo individual para mim e para você. A porção que Deus tem para mim, Deus não tem para a pastora Edna, assim como não tem para a irmã Maraísa. Cada um temos uma porção individual da parte do Senhor e devemos buscar essa porção, porque essa porção está lá, está disponível e fica lá. É igual ter um bolo dentro da geladeira. Se eu não abrir a geladeira, ir lá, pegar, acordar, pôr no pratinho, pegar um garfinho e comer, o bolo vai continuar lá. As bênçãos do Senhor e a porção que Deus tem para mim e para você está disponível, está acessível, mediante a nossa comunhão com Deus. Verso 11. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele. Para quê, igreja? Para que possam suportar tudo com paciência. Essa força me ajuda a suportar tudo. É afronta, é perseguição,
é tribulação, é angústia, é palavra contrária, é desânimo, é tristeza. A força do Senhor me faz suportar tudo. E não só suportar, mas ter paciência. Porque a gente suporta firme, suporta paciente, mantendo a fé e crendo que algo Deus fará, de que aquilo está produzindo algo em mim. Romanos capítulo 5 vai falar sobre isso, sobre o que a tribulação produz em mim. Se eu tiver a força do Senhor, eu consigo suportar tudo com paciência. Agora escuta isso daqui. Romanos capítulo 5, verso 3, verso 2. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos na onde? Nessa graça. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando para a igreja a respeito de força. Continuamos firmes, fortes. Sabe o que é estar firme? É igual esse púlpito aqui, ó. Pode vir um vendaval, ele não sai do lugar. Ele está firme, ó, não chacoalha nem de jeito nenhum. Continuem firmes nessa graça. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos. Sabe por que aqui Paulo fala para nós nos alegrarmos no sofrimento? Porque se eu estiver firme, se eu estiver firmado em Deus, se eu estiver recebendo da força do poder do Senhor, eu vou suportar tudo. E suportando tudo, eu vou conseguir ter o quê? Alegria. Porque se eu entender que o sofrimento vai me produzir frutos, não vai ser um peso o sofrimento. Porque eu estou entendendo que o sofrimento vai fazer parte de algo muito maior. Porque o sofrimento me prepara e te prepara para receber coisas de Deus que não estamos preparados agora para receber. Mas se deixarmos ser moldados e forjados pelo Senhor, quando recebermos a bênção, não seremos ensoberbecidos, não nos engrandeceremos, e a gente vai reconhecer que o que recebemos veio do Senhor, não veio da minha força, não veio da minha capacidade, não veio de mim mesmo. E também nos alegramos dos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, fruto. Produzir é fazer, é dar frutos. Sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz a experiência, que diz a aprovação de Deus. E essa experiência cria esperança. Sempre que nós passamos por um sofrimento e somos aprovados depois desse sofrimento, nós teremos paciência, teremos a aprovação de Deus e nos tornaremos mais esperançosos, porque isso vai me gerar algo futuramente, que quando eu passar por alguma coisa, a minha fé vai estar maior e eu vou conseguir identificar e entender de que aqui o Senhor também vai me dar a vitória, de que nesse momento o Senhor também vai me ajudar, e que esse sofrimento vai me produzir mais paciência, mais aprovação de Deus e mais esperança em Deus. Glória a Deus. Tome couro, crente. Não é couro não, tá mansinha, estou me achando tão mansa hoje. Não, mas não é você. É que quando o crente está apanhando, ele fica bravo, chora, sorrindo, se perder. Não. E aí, ó? Se nós entendermos, igreja, o que é que o sofrimento traz, o que ele produz, a gente vai cantar igual o irmão Lázaro, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu nunca entendi esse hino. Eu falava, não é possível. Ainda mais na época que eu escutava esse hino, eu estava passando uma prova, irmãos, uma prova. E eu falava, como que eu vou passar dando glória a Deus? Eu quero passar dando bicuda no meu marido. Verdade. Mas Deus me deu vitória. Dá glória a Deus, irmão! Glória a Deus! Aleluia!
Vamos voltar para Colossenses 4, Colossenses 1, que eu quero finalizar. Para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai. Agradeçam com alegria. Às vezes a gente agradece por obrigação, porque a gente sabe que tem que ter um coração grato. Daí o coração está assim, eu agradeço. Rangendo o dente. Eu agradeço. Eu devo agradecer com alegria ao Pai. Lembra que Paulo falou em Romanos 5 que nós devemos nos alegrar nos sofrimentos? Irmãos, que no nome de Jesus, que hoje você entenda que a alegria no sofrimento é uma chave. Que você possa usar essa chave no teu sofrimento para abrir a porta e você desfrutar desse sofrimento, entendendo que vai vir algo maior, que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você nem imagina o que Deus vai fazer. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que está reservado e preparado para mim e para você. Se apegue na palavra de Deus e tenha um coração agradecido de verdade e tenha uma alegria no sofrimento, pensando que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Eu não consigo imaginar com a minha mente humana o que Deus vai fazer. Vai além do que eu penso, imagino, do que eu projeto dentro de mim. Se eu projeto uma bênção com 1 milhão, Deus vai me dar 2 milhões. Então Deus vai me dar mais, é além, nunca é inferior ou menor. O que Deus tem para me dar e para te dar vai além da minha expectativa e da sua, é além. Não é inferior, não é menor. Em Filipenses 4, Filipenses está para trás, já estou perdida aqui, tanta folha de brilha, glória a Deus. Filipenses 4, verso 13, mais uma vez Paulo vai falar sobre força. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Se eu e você vivermos unidos com o Senhor, nós receberemos a força do seu glorioso poder. E essa força me fará e te fará suportar tudo, qualquer coisa, com paciência. E essa força que Cristo me dá, eu vou enfrentar qualquer situação. Está entendendo, igreja? Está entendendo que nós precisamos é dessa força? Essa é a força do Senhor. Eu enfrento qualquer situação. Qualquer situação eu enfrento. Eu suporto qualquer situação. E no final de tudo, eu ainda terei frutos para as tribulações futuras, porque no mundo teremos aflições. Nós não estamos isentos de passar por tribulações e provas. Até porque, se nós entendermos no nosso coração, termos alegria na tribulação, isso é uma grande revelação de Deus para nós, nos alegrarmos na tribulação. Porque se eu me deixo abater, o diabo rouba a minha fé. Se eu me deixo esmorecer, o diabo rouba a minha esperança. Se eu me deixo abater, me diminuir, primeira coisa, uma chave para você entender algo. Paulo está dizendo, continuem fortes. Eu e você só perdemos essa força quando paramos de nos relacionar com Deus. Quando eu diminuo meu relacionamento com Deus, eu me torno vulnerável e suscetível a escutar a voz de Satanás na minha mente. Sabe o que ele fala? Você não vai conseguir. Não vai dar certo. Isso aí está além para você. Você não merece isso. Você não consegue. Não dá. Não é para você. O diabo começa a setar a nossa mente. E se a gente acredita
concorda com essa voz de Satanás da nossa mente, ele já conseguiu uma brecha. Ele começa a minar, a sugar a minha esperança e a tua esperança, a minha fé e a tua fé. Esse é o ponto de erro. Sempre que nós baixamos a nossa guarda e buscar o Senhor e vivermos unidos com o Senhor, negligenciamos a nossa comunhão com Deus, o diabo começa a trabalhar na nossa mente. Na verdade, ele trabalha o tempo todo, só que quando a gente está forte no Senhor, ele bate numa parede dura e volta. Mas quando a gente começa a esmorecer, a gente começa a ficar vulnerável, e ele começa. Quando a gente concorda com o que o diabo diz, é verdade, eu não consigo. Nossa, é verdade, isso aqui não dá bom para mim. Entra uma raiz de dúvida no meu e no teu coração. Se a dúvida entrar, já era. É igual um furo num jarro. Começa a escoar. Até um pouco não tem mais fé, esperança, não tem mais perseverança, já não tem mais nada. É isso que o diabo quer. Porque quando a gente estamos fortes, ele sabe que a gente é uma parede blindada, ele vai bater e vai voltar. Mas ele espera um negocinho, assim, uma brechinha minha e tua, para ele começar a arrancar todo o conteúdo de Deus, todas as promessas de dentro de nós. Porque eu e você temos promessa, amém? Amém. Se você não tem promessa, começa a ler a Bíblia que você vai descobrir um monte. Porque tudo que está na Bíblia é promessa para mim e para você. Verdade. A Bíblia é um livro real e verdadeiro. É a palavra de Deus revelada a nós. E existem mais de 8.000 promessas nesse livro. Eu nem gosto de chamar a Bíblia de livro, porque eu acredito nisso aqui como se fosse a minha própria carne. Parece que eu estou comendo pão quando eu estou lendo a Bíblia. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Continuar. Ponto final. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. 1 Coríntios 15. Ponto final. Aí ele diz outra coisa. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, vírgula. Presta atenção. Ele dá uma instrução para que eu e você fiquem firmes e fortes. Ponto final. Depois ele diz, e continuem ocupados na obra, no trabalho do Senhor. Veja bem, o trabalho do Senhor vai além da obra feita dentro da igreja. Sabe qual é a obra do Senhor? É sermos crente. É sermos crente na nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente adentrar. Isso é a obra do Senhor. É falar de Jesus, é orar por alguém, é buscar por alguém. Isso é a obra do Senhor. Obedecer a palavra de Deus é o trabalho do Senhor para mim e para você. Depois vem o trabalho do Senhor dentro da igreja, que é onde é repartido os departamentos. Você percebe que ele dá essa instrução depois de dizer para os irmãos estarem firmes e fortes? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não consegue fazer o trabalho do Senhor fracos. A gente não consegue ser crente fracos. Não na fraqueza que Paulo diz lá que na minha fraqueza a graça me basta, mas na fraqueza de ser mole. Mole no sentido de ser bambo. Não é crente. Não fala que nem crente. Eu não estou falando de sapato de crente, roupa de crente, Bíblia de crente, cabelo penteado de crente. Eu estou falando do linguajar. Tem gente que abre a boca, você não fala nem que é crente, de tanto palavrão que fala. Nós precisamos da força do Senhor para continuarmos ocupados no trabalho do Senhor. É ocupados, é o tempo todo, é em tempo e fora de tempo, é dentro e fora da igreja, é ocupado sendo crente. Continuem firmes para que a gente consiga ficar ocupados no trabalho do Senhor. Crente fraco dá trabalho, só vive escorado, só vive pedindo oração, só vive pedindo piques de oração. Pastor, ora por mim, fulano, ora por mim, mas a pessoa ir lá no quarto dela, fecha a porta e ora mesmo, ela não ora. Por isso que está sempre cambaleando. Continuem ocupados no trabalho do Senhor. Gente, se eu estiver fraca espiritualmente, eu não rompo nada, eu não conquisto nada,
eu não venço nada, porque a minha força e a tua força é espiritual e vem de Deus ao nosso espírito. Porque a minha força do meu braço, eu tô meia fortinha, meia gordinha. Então na força do meu braço eu tenho força. Mas não é essa força que nós devemos ter. Se eu fizer lá musculação, quando eu estava na academia, eu conseguia pegar alguns pesos assim, normal, assim. Hoje eu já não consigo mais, porque eu já fiquei mais fraquinha muscularmente. Essa é a nossa força natural. Não é essa força natural, porque para ser crente carnalmente não dá. Você pode tentar, você vai tentar. Já vi gente falando assim, eu tento. Não consegue, porque está tentando ser crente na força do braço. Ser crente é espiritual também. Para conseguir vencer, sendo crente no trabalho do Senhor, seguindo as instruções da palavra de Deus, só é possível mediante a fé, mediante eu me fortalecer em Deus. Isso tudo é feito espiritualmente. Se o meu espírito está fraco, eu não conquisto nada espiritualmente. E ainda dou trabalho. Eu não quero entrar nem no assunto de obra de Deus. Já mentaliza aí. Para mim não precisar nem dar adjetivos. Agora, pensa comigo aqui. Reflete na tua cabeça. Como é um crente fraco na obra do Senhor internamente em departamentos? É um crente que dá trabalho? É um crente que não busca? Que só faz alvoroço? É um crente cheio de ciúme, cheio de carnalidade? Isso é um crente espiritualmente fraco. Pode ser uma lata barulhenta. Pode orar, pode fazer o que for. Pode ser crente no cabelo, no sapato e na Bíblia de crente. Mas o comportamento da pessoa já entrega ela se ela é crente ou não. Quer descobrir um crente carnal dentro da igreja? Um crente fraco dentro da igreja? É assim que você descobre, não é, pastor? Eu falo que não precisa de revelação para descobrir algumas coisas. É só a gente observar a palavra de Deus, botar um rascunho e você olhar. Você fala, tá soando espiritual, mas não é espiritual. Continuem, ele pede para continuar firmes e fortes e depois continuar ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Irmãos, ser crente vale a pena. Glória a Deus. Glória a Deus. Ser crente não é inútil. Tudo que eu e você fazemos para o Senhor traz proveito, traz recompensa, é útil. Aleluia. Sabe aquilo que você não faz para agradar o Senhor? Você vai ter recompensa. Sabe aquilo que você faz para agradar o Senhor? Você vai ter recompensa. Tudo que eu e você fazemos com a consciência de agradar o Senhor, de obediência a Deus, teremos recompensa, terá proveito. Sabe por quê? Porque é Deus que nos promete. Nada volta vazio daquilo que Deus nos promete. Só volta vazio se eu não acreditar. Mas se eu acreditar e eu falar, eu vou fazer porque eu estou fazendo para o Senhor, terá proveito. Não desanima não, irmão. Não esmurece não. Não cambaleia não. Se você tem a fazer dentro da igreja, continua fazendo. Não é o pastor que vai pagar teu salário. Eu falo que eu tenho um patrão, e o meu patrão não é o meu pastor. O meu patrão é o Senhor dos exércitos. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o meu patrão. A minha recompensa vem dele. Quando o pastor fala, que a Carol faz isso, aquilo outro, irmãos, eu não me engrandeço com isso. Porque eu não faço mediante a mim mesmo. Eu faço porque a obra do Senhor precisa. E se eu não fazer, não tem quem faça. E eu não vou largar a obra abandonada porque ninguém quer fazer. Porque fulano não faz, eu também não vou fazer. Tá fazendo. Começa a fazer. Começa a fazer. Eu falei para você, Marisa, não olha para o lado. Não olha para o lado. Porque você vai ver gente que não faz. Não interessa quem não faz. Não interessa. Eu tenho um patrão. Eu continuo fazendo. Eu continuo servindo. Não sabe mexer na mesa de som. Virei noites aprendendo a mexer no computador e no programa. Porque não tinha quem fazia. Não tinha quem cantava. Fui lá, me virei, tacava aula de canto até hoje para aprender, para conseguir ministrar o louvor na igreja. Não é mérito meu. Eu faço por amor a Cristo.
Eu não vou deixar a obra sem ninguém lá para fazer, porque ninguém se levanta. Ah, se alguém fizer, eu faço. Se ninguém não fizer, eu não faço. Não é assim que funciona. Porque Deus sonda o meu e o teu coração. A recompensa quem dá é Deus, não é o pastor. Glória a Deus. O pastor não me paga nada. Eu não recebo nenhum salário para fazer nada que eu faço na igreja de Prudente. Não peço, nunca vou pedir. E ele nunca vai me dar, porque se ele me der, ele é pão. Mentira, brincadeira. Sabe por quê? Porque eu tenho essa fé guardada dentro de mim. Eu faço para o Senhor, a minha recompensa, quem dá é Deus. Aleluia. E a recompensa de Deus é mediante a minha necessidade, aquilo que eu e você precisamos. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo financeiro e que eu tenho que receber algo financeiro. Deus vai te dar de acordo com aquilo que Ele acha que Ele tem que te dar. Você sabia de um segredo, de uma coisa? Você sabe que quando a gente está gordinho e a gente começa a fazer aquele processo de emagrecimento, o que a gente quer perder? O bucho. Quem está comigo? Se eu quero fazer dieta, eu quero perder o bucho. E eu começo a fazer dieta. E eu vou murchando, mas o bucho permanece. E eu fico assim, mas a dieta não está fazendo efeito. Não está fazendo efeito, porque o que eu queria perder, eu não estou perdendo, que é o bucho. Sabe o que acontece no processo de emagrecimento? Algo perfeito feito por Deus. Quando eu e você começamos a perder gordura no corpo, perder peso, perdendo gordura, a primeira coisa que começa a sair do nosso corpo de gordura são as gorduras aderidas aos nossos órgãos. Porque os nossos órgãos é fonte de vida. O nosso corpo, ele sabe que é necessário para mim e para você sobrevivermos. Então a gente está buchudinho, aquela gordura está fazendo mal, está colando no meu fígado, no meu coração, está entupindo as minhas artérias, está fazendo isso, aquilo, outro dentro de mim. O meu corpo, em sinal de emergência, quando eu começo a emagrecer, fechar a boca, o meu corpo entende. Vamos tratar o que é necessário, que é os órgãos. Depois você começa a perder gordura onde a gordura ainda não está, não é cristalizada, tem um nome correto para dizer, mas é como se ela estivesse dura, empedrada. Vai perdendo onde ela está mais solta. Isso é o sistema do corpo. Por último, quando você está seco, esturricado, tu perde a barriga. Assim é o processo de emagrecimento. Assim também é o dar de Deus, conforme a minha e a tua necessidade. Você está orando por algo, está jejuando por algo, mas o Espírito está falando, calma, a necessidade não é, já que ela nunca ora. Quando ela orar, eu vou acender uma emergência, uma luzinha de emergência, e eu vou socorrer o que é necessário. Por isso nós devemos estar sempre abastecidos de oração. Irmãos, mais uma vez para finalizar. O texto continua falando assim, ó, ele começa falando, portanto, queridos irmãos. Toda vez que você lê essa palavra portanto, em alguma frase, geralmente ela vai estar em um texto. Ela significa que algo dito antes está sendo concluído. Então, quando Paulo fala, portanto, queridos irmãos, Paulo está dizendo assim, ele deu várias instruções, aí para finalizar aquelas instruções, ele diz, portanto, continuem firmes. Sabe o que Paulo fala? Alguns versículos acima dele dá esse portanto para finalizar a instrução dele. Não vou entrar em todos os méritos, mas eu quero pegar somente um versículo que não deve nunca deixar de ser a minha e a tua esperança. Irmãos, nós não estamos aqui nessa terra brincando de ser crente. Nós não estamos nessa terra vivendo com Deus, achando que Deus é somente para dar umas bencinhas ali, ó, uma benção aqui, uma benção ali, uma benção aqui. Não, irmãos. Nós somos uma igreja, nós somos uma noiva, aguardando o noivo. A minha esperança e a tua esperança está na volta de Cristo. Então, quando eu e você obedecemos a palavra de Deus, nós estamos nos preparando como noiva para encontrar o noivo. E no verso 52 de 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer assim, num abrir e fechar de olhos, num instante,
vai tocar a última trombeta. Irmãos, eu e você estamos esperando o tocar desta trombeta. Porque quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão. Os que forem arrebatados serão transformados em um corpo incorruptível. Aquilo que era mortal se tornará num corpo imortal. Aquilo que é corruptível, nós somos corruptíveis, se tornará em algo incorruptível. E vai se cumprir a profecia feita por Isaías: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e o poder de ferir do pecado é a lei. Tudo isso vai acabar. Essa é a minha e é a tua esperança, igreja. Quando Paulo diz no verso 57, mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, continuem firmes, continuem fortes. É por isso que eu e você devemos estar fortes, porque nós temos uma esperança viva, como noiva e como igreja de Cristo, de sermos arrebatados nos ares, termos o nosso corpo transformados e vivermos juntamente com Cristo, reinando pela eternidade. Não é 1000 anos, 50 mil anos, é a eternidade. A morte não vai ter poder sobre mim, sobre você. O pecado não terá poder sobre mim, sobre você. Nos tornaremos incorruptíveis. Aleluia. Portanto, queridos irmãos, é por isso, irmãos, por causa disso, irmãos, continuem fortes, continuem firmes e continuem ocupados no trabalho do Senhor. Mente vazia é a oficina do diabo, tem um ditado por aí que conta. Fique ocupado no trabalho do Senhor. Seja ocupado sendo crente. Ocupe a sua mente com pensamento de crente. Ocupe as suas palavras com falatório de crente. Ocupe o seu tempo com coisas de crente. Eu não estou falando coisa de crente no sentido assim, sabe? Oprimido, no negócio de religião. Não é isso. Não estou falando que eu e você não devemos ter lazer, que a gente vai viver tudo uns doidos bitolados. Embora eu queria ser uma doida bitolada, eu queria ter tempo só para ficar trancada no meu quarto. Eu queria. Nós podemos viver nesse mundo. A Bíblia diz: guarda os meus mandamentos e vive. Eu e você podemos viver. Podemos usufruir de tudo de bom dessa terra. Deus nos deu a terra para usufruto. Mas nós não podemos nos esquecer que quando eu vou para a praia eu sou crente, quando eu vou no cinema eu sou crente, quando eu me reúno para comer com os meus amigos eu sou crente, que quando eu vou passear em algum lugar eu sou crente, que no meu trabalho eu sou crente. Eu não posso me esquecer de que eu devo ficar ocupada no trabalho do Senhor. Para finalizar, deu tempo, pastor? Deu 5 minutos, né? Não? Passou? Para finalizar, 1 Coríntios 16, 13, palavras finais de Paulo. Ele vai dizer: estejam alertas, ó as antenas, fiquem firmes na fé. Fiquem firmes na fé. Sejam corajosos e sejam fortes. Que tudo que vocês fizerem seja feito com Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Tudo é tudo. Está obedecendo? Obedece com amor. Tudo o que fazer, faça com amor. Tudo. Eu falo isso semanalmente para minha filha. Estou ensinando ela a limpar a casa direito, de acordo com o meu gosto. Me converte, Jesus. Estou ensinando. E às vezes não fica do jeito que está do meu agrado.
Mas adolescente, quem tem adolescente em casa? Sabe que não é linguarudo meu. Eu não estou sendo linguarudo de dizer, mas os adolescentes. E eu falo, Manuela, eu vou te dar uma chave, minha filha. Leva isso para a tua vida. Tudo que você fazer, faça como se fosse para o Senhor. Faça com amor. Está limpando o chão, limpa com amor. Está estudando para uma prova, faça com amor. Está fazendo algo para o seu pai, para a sua mãe, para qualquer pessoa, faça com amor. Faça com amor. Faça com amor. Faça com dedicação. Faça como se fosse para você. Porque se você fosse dar algo para Jesus, se Jesus aparecesse aqui agora e você fosse dar algo para Jesus, você daria o que você dá para o seu pastor? Você daria o que você dá para o teu marido, para os teus filhos? E olha aqui, para o meu marido, para minha filha, para o meu pastor, eu dou coisa boa. Glória a Deus, né, pastor? Verdade. Deus me recompensa muito. Imagine para Jesus. Faça como se fosse para o Senhor. Qual quer fazer? Está fazendo comida? Faça com amor. Tudo que a gente faz murmurando, irmãos, não dá bom, não. Não dá bom. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Que essa palavra queime no seu coração durante essa semana. Essa é a minha oração. Que essa palavra transforme o meu e o teu ser, no nome poderoso de Jesus. Que abra o nosso entendimento, para que nós possamos obedecer a Deus na íntegra, em verdade absoluta no Espírito. Amém, igreja? Eu agradeço por